Na quarta-feira, dia 28 de junho, foi a divulgação na sede do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, no Rio de Janeiro, o resultado do censo 2022. Jaboticabal possui 71.821 habitantes, contra 71.662 na última pesquisa, realizada em 2010, um crescimento de 0,22%. O coordenador da agência do IBGE em Sertãozinho, Breno Matrângulo, comentou os números finais do censo e diz que alguns municípios vizinhos tiveram queda na população. Esse número que foi divulgado essa semana é realmente o número final. Esse baixo crescimento é algo que a gente observa em vários locais, né? Não só Jaboticabal, inclusive a gente tem cidades da região que a gente observou um decréscimo de população, uma diminuição da população. Então, exemplo pode ser que eu posso citar aqui, Itaparitinga teve uma queda de população, Pitangueiras, Pontal foram outros municípios que a gente, quando observa de 2010 para hoje, houve uma diminuição. E o IBGE, a última vez que ele tinha ido a campo para fazer uma pesquisa realmente de porta em porta tinha sido 2010. De 2010 para frente, o que o IBGE fazia era uma estimativa de crescimento. Não deveria ter ficado 12 anos sem o censo. Então, era para ter sido feita uma operação que a gente chama de contagem em 2015, era para o censo ter acontecido em 2020, por uma série de motivos não aconteceu. Isso foi fazendo com que a estimativa que o IBGE tinha de crescimento foi cada vez ficando um pouquinho mais longe da realidade, né? E não veio nenhuma outra pesquisa que deveria ter vindo para balizar esses dados e para deixar eles alinhados mais próximos com o dado real mesmo. Breno explica o crescimento do número de residências em Jaboticabal. Na última pesquisa, eram contabilizados mais de 22 mil moradias e hoje esse número foi para 33 mil, sendo que 27 mil estão ocupadas. É algo que a gente observou em toda a região, não vamos dizer, um evento que ele é sentido de forma nacional mesmo. Então, para se ter um exemplo, Jaboticabal a gente tinha no nosso cadastro de 2010 aproximadamente 22.700 residências ocupadas. E a gente terminou esse censo com mais ou menos 27.400 residências ocupadas. Mas o crescimento se deu também no número de vagos. A gente observa que teve um grande crescimento de residências que hoje que não estão ocupadas, né? A gente vê também um decréscimo, uma diminuição do número de pessoas por residência. Então, hoje em dia é muito mais comum a gente encontrar situações que uma pessoa que mora sozinha, uma mãe com apenas um filho, enfim, uma série de situações que hoje são mais comuns do que 2010, que mostram a evolução da sociedade, né? Como hoje nós somos diferentes do que éramos em 2010, as famílias elas são em tendências menor. Então, Jaboticabal, por exemplo, apesar de ter um grande crescimento aí de número de domicílios, a gente não teve esse acompanhamento do número de habitantes, por conta que quando a gente vai ver os questionários que foram feitos, tem menos pessoas por casa. Então, a gente sai de um número que era de 3,1 pessoas por casa em 2010, para, nesse censo, 2,6 pessoas para cada residência. É basicamente meia pessoa por casa que a gente acaba perdendo nessa contagem, né? E, além disso, o número de residências que a gente considera como vagas, que são as residências que não moram ninguém, e as de uso ocasional, que são república, locais que a pessoa só reside durante a semana e retorna para a sua residência oficial, também aumentou, né? Então, a gente tem um aumento dos vagos de uso ocasional e nas casas ocupadas a gente tem uma diminuição de número de pessoas por cada casa. O número de 71.821 habitantes não altera a faixa de participação dos municípios, que hoje está em 2,6%. Acaba não tendo uma alteração no fundo de participação dos municípios, né? Para quem não sabe, o Tribunal de Contas ele leva em consideração a população recenseada pelo IBGE para fazer os repasses municipais de um fundo que é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, de acordo com cada faixa de população que o Tribunal de Contas envia as receitas para os municípios. Para o caso de Jaboticabal, não tem interação na faixa, então não tem uma
perda de receita para o município. Porém, como acaba foi atualizado o dado, vamos pôr assim, fica mais distante para o município evoluir para a faixa superior, né? Porque o município teve um crescimento muito tímido entre 2010 e agora. Breno diz que ainda não há uma data para a divulgação dos outros números coletados do censo 2022 do IBGE. Bom, eu não sei precisar exatamente quanto tempo. Por tradição, o IBGE, sempre que ele acaba o censo, a primeira divulgação são esses dados mais brutos, que é de população, número médio de pessoas por casa, que são os dados que refletem muito na arrecadação dos municípios. Após isso, provavelmente ao longo das próximas semanas, o IBGE vai começar a lançar os dados melhor trabalhados das diversas variáveis que a gente investigou, né? No quesito de trabalho, como está a situação de trabalho no município, de migração, escolaridade. Então, uma série de outros resultados eles vão ser divulgados e eles começam a ser divulgados a partir dessa contagem inicial, né? Mas eu não consigo te precisar um dado exato, né? Então, acredito que nos próximos 2 meses, os dados já vão começar a ser já finalizados, já ser divulgados para todos os municípios. Breno Matrangolo relembrou as dificuldades para a coleta do censo 2022. A gente teve uma série de dificuldades. As primeiras dificuldades foram já logo no começo com a falta de recenseador para trabalhar, né? Então, a gente estava prevendo no início que o censo duraria 3 meses e a gente acabou tendo uma coleta aí por praticamente 10 meses, muito por conta de falta de pessoal, realmente. Foi um censo que foi feito com menos orçamento do que foi o solicitado lá atrás, né? Então, até por isso que reverbera na falta de pessoas. E a gente teve muita dificuldade também em acesso a alguns locais, né? Então, alguns condomínios que foram complicados de a gente conseguir entrar. A resistência da população hoje em dia é maior do que era antigamente, do que a gente estava acostumado. Então, as pessoas têm muito medo, às vezes, de passar os dados, de saber para que vai ser usado aquele dado, se é realmente um servidor do IBGE, se não é. Em todas essas dificuldades, a gente contou bastante com o apoio da Prefeitura, né? Então, a Prefeitura de Jaboticabal apoiou muito a gente, principalmente nessa parte de ceder o posto de coleta onde a gente funcionou durante todos esses meses, de também ajudar a gente no acesso aos condomínios, que são os locais que tradicionalmente a gente tem mais dificuldade para acessar. Enfim, uma série de dificuldades realmente. E a gente trabalhou muito para tentar fazer um convencimento para a população para que respondesse o censo, para que a gente tivesse o dado mais próximo do real possível, né? Acaba que é uma pesquisa estatística, o IBGE nunca consegue 100% de coleta, mas apesar de ser o nosso objetivo, e em Jaboticabal foi um dos municípios que a gente teve mais dificuldade para fazer essa coleta. Então, Jaboticabal encerrou, dentre os meus municípios que eu tomo conta, Jaboticabal encerrou com 95,8% de coleta. Aproximadamente 1.140 endereços, residências, ou a gente não encontrou ou não quiseram responder ao IBGE. Essas pessoas, elas também acabam sendo recenseadas, né? Então, quando o IBGE faz a coleta dos questionários, a gente tem um total de pessoas recenseadas, e nesses endereços que a pessoa não quis responder ou que a gente não conseguiu localizar a pessoa, o IBGE ele faz um trabalho estatístico, uma estimativa de quantas pessoas que residiriam naquele endereço, tá? Então, não é que, não cresceu porque o IBGE não recenseou tudo isso, não. Essas pessoas, apesar de a gente não ter conseguido coletar o questionário, que era o principal que a gente queria, elas entram no trabalho estatístico e elas são contabilizadas na população total do município também. No site Panorama do Censo 2022 ibge.gov.br, todos podem acessar e verificar os números do IBGE nos últimos 60 anos. Na década de 70, Jaboticabal tinha 38.779 habitantes e subiu para 46.981 nos anos 80. E foi para 59.133 em 90, chegou a 67.408 em 2000 e subiu para 71.662 em 2010
e agora, em 2022, está com 71.821 pessoas no município. Diego Quintano, para o Jornal 101.